Alô? Tá me escutando, Lu? Podemos abrir? Sim, pode. Vai firme aí. Então tá. Quantos aí, por favor? Tá vendo todo mundo? Bom, ótimo, então. Ótimo. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo de Santa Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública conjunta convocada pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo a proposição da excelentíssima senhora deputada estadual Luciana Carminati. Esta audiência irá tratar do PL 418/2019, de minha autoria, que institui e define diretrizes para políticas públicas, menstruação sem tabu, e sobre a pobreza menstrual. Como o título já traz, já é mais do que na hora de tratarmos esse assunto com responsabilidade, e muita responsabilidade. De forma resumida, o projeto em questão tem como objetivo a plena conscientização acerca da menstruação, assim como o acesso aos absorventes higiênicos femininos como fator de redução da desigualdade social e visa, em especial, a aceitação do ciclo menstrual feminino como processo natural do corpo da mulher. A gente tem escutado histórias escabrosas sobre isso. A atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação e ao direito da universalização do acesso a todas as mulheres, a todos os jovens, a absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual. É preciso que haja mais desenvolvimento, ações e iniciativa, né, dos poderes públicos no que se refere ao assunto em torno da menstruação. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o acesso à higiene menstrual é tido como um direito e dever e ser tratado como tal na questão de saúde e dos direitos humanos. No Brasil, 1 a cada 4 adolescentes não possui absorvente. 1 a cada 4, olha, a percentagem é grande, durante o período menstrual. E dessas 50% nunca falaram sobre o assunto na escola, que faz do debate do tema altamente importante. Afinal, estamos tratando aqui, não é pejorativo, é saúde pública. A conscientização hoje sobre o tema ainda caminha a passos lentos, seja pela sociedade em que vivemos, por isso, audiências como a de hoje está acontecendo, teremos que ter muito mais outras e, inclusive, levar para os municípios. São extremamente importantes. E quem me conhece sabe que, se deixar, eu passo a noite inteira aqui falando, tá? Mas todo o assunto que é relevante à mulher e principalmente à jovem, aquela menina que está menstruando pela primeira vez, não é deprimente certas situações que eu ouvi. Dessa forma, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, passo a palavra para a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para assumir os trabalhos da nossa audiência. E vai contextualizar melhor. Desejo a todas uma boa audiência, né? E espero que vocês também participem com suas perguntas, né? E também que sejam construtivas. A Ana Maria, né? Maria Tereza, a Fabiana, né? A Laís, não sei se estão todas, mas acho que estão, a Rosaura e a Anne, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? E juntas nós somos mais fortes, por isso estamos aqui hoje, né? Nessa batalha que seria uma coisa tão normal se o nosso país não fosse tão subdesenvolvido, tá bom? Era isso que eu tinha a dizer. É toda a comissão, Lu. Obrigada, querida. Obrigada pela menção inicial. Eu quero, da mesma forma, cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes, fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros curtos, olhos claros, estou usando uma jaqueta de couro marrom
e, no fundo, uma parede com um telão, onde está sendo transmitido, né, esta audiência, uma parede cinza e um pilar branco, só para ajudar aqui também a quem precisa dessa descrição, né? Nosso debate hoje é sobre a menstruação, um assunto sobre o qual não costumamos falar. E não é por acaso. Apesar de ser algo natural, presente em praticamente todas as mulheres e de forma repetida, mês a mês, o assunto, suas problemáticas e necessidades seguem sendo ignoradas década após décadas. É justamente por isso que estamos aqui. Muitos podem estar se perguntando, mas o que o parlamento tem a ver com isso? Esta audiência quer responder a essa e outras perguntas, revelando que não faltam motivos. A contextualização da menstruação sem tabu perpassa pela necessidade de reforçarmos com meninos e meninas, adultos e adolescentes, que menstruar é natural, que é um processo biológico e regular da saúde feminina. Na perspectiva da pobreza menstrual, esta é uma realidade que vai desde a falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual a questões estruturais, como a ausência de banheiros seguros e em bom estado de conservação, e até ao saneamento básico nas cidades e comunidades. Diante desta situação, protocolamos uma indicação aprovada aqui na Assembleia Legislativa para que o governo do estado de Santa Catarina adote medidas visando a distribuição de absorventes higiênicos nos casos de situação de hipossuficiência financeira na rede pública estadual de educação e nos equipamentos do Sistema Único da Assistência Social em Santa Catarina. Quanto à saúde das pessoas que menstruam, é necessário compreender que cada organismo reage de modo diferente à menstruação. Muitas precisam de medicamentos e serviços médicos especializados, onde nem sempre estão disponíveis ou acessíveis. Na questão econômica, existe a tributação sobre os produtos relacionados ao tema, e especialmente o grande mercado que fomenta os tabus sobre a menstruação com a venda de produtos desnecessários e que podem até fazer mal à saúde. Nesse contexto, a Lei 418 de 2019, de autoria da nossa colega deputada Ada de Luca, do qual eu sou relatora na Comissão de Educação, propõe a política pública sobre a menstruação sem tabu e sobre a universalização do acesso a absorventes higiênicos. Os objetivos compreendem a conscientização sobre a concepção de que o ciclo menstrual é um processo natural do corpo, com necessidade de atenção à saúde das pessoas que menstruam, e, com isso, possibilitar o acesso a todos aos itens essenciais que são o absorvente higiênico, por exemplo. Diante disto, quanto à distribuição gratuita de absorventes higiênicos, o projeto de lei original prevê o fornecimento na rede estadual de educação a partir do Fundamental 2. Todavia, considerando que a menstruação tem média inicial aos 9 anos de idade, ao longo desta audiência vamos pautar também a proposta de incluir essa ação já no Fundamental 1, dos 6 aos 9 anos de idade, que engloba crianças dos 6, até os 10 anos. Salienta-se aqui também a importância dessa conscientização ocorrer também nesses anos iniciais. De igual modo, considerando o ambiente escolar, trazemos a esse debate o entendimento de que o Estado deve proporcionar as condições mínimas para a dignidade menstrual, com banheiros salubres e equipados, com disponibilização de papel higiênico, bem como acesso a pias acessíveis e sabão, itens que são básicos, mas que representam barreiras em muitas escolas, comunidades e municípios catarinenses.
No que tange à isenção fiscal, o projeto de lei original prevê a redução do preço para as consumidoras, bem como a renúncia fiscal pelo Estado. Muitas vezes as famílias precisam optar pelo arroz ou pelo absorvente, e em embate com a fome, não temos dúvida de que a prioridade é o alimento, inclusive porque a regularidade menstrual também considera que as meninas e mulheres estejam sadias e nutridas. Aqui destaco, em virtude da inconstitucionalidade apontada na CCJ, que nós protocolamos uma indicação ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, para que paute na reunião do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, a isenção fiscal dos absorventes higiênicos e que seja instituída esta medida a nível nacional em todos os estados brasileiros. Salientamos que, além dos absorventes nas cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e nas escolas públicas, precisamos analisar como está a situação das pessoas que menstruam e estão em situação de cárcere. Todas as mulheres precisam ter sua dignidade respeitada. Ademais, compreendendo os processos individuais e pessoais que envolvem a menstruação, mas que também demandam ações coletivas, considero justo incluirmos um artigo no projeto de lei sobre a conscientização acerca dos coletores menstruais, calcinhas ecológicas e demais elementos que atentem para a questão ambiental, que se associa ao debate do saneamento básico e à higiene relacionada ao período menstrual, que envolvem questões culturais, sociais, econômicas e de classe. É essencial que o Estado esteja aberto ao debate e proporcione a escolha e opção das pessoas que menstruam para o melhor método higiênico que pretendem utilizar. Com essa introdução, que já antecipou algumas das nossas propostas, iremos iniciar nosso debate, inicialmente com a fala da professora Ana, com uma análise antropológica da menstruação e o projeto contínuo de tabu em cima deste tema. Ademais, trouxemos coletivos, Conselho de Direitos e Instituições, que atuam ativamente pela dignidade e liberdade feminina, bem como exemplos do Executivo e Legislativo municipais sobre a política Menstruação Sem Tabu e o enfrentamento à pobreza menstrual. Desejamos uma boa audiência e damos início ao evento. Nós teremos, então, para que todas, hoje é todas, né? Todas se organizem. Nós teremos a primeira fala da doutora em Ciências Humanas pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. É a única fala que terá um pouco mais extensa, né, num teto de 15 minutos, e todas as demais falas serão de 5 minutos. Então, nossa previsão é a conclusão da audiência em, no máximo, 1h30, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão participando conosco, interagindo, também pelas redes sociais, e eu já passo a palavra, desejando uma boa audiência a todas e todos nós, para a doutora Ana Maria Marcon Venson. Venson ou Venzon? Venzon, imagino. Seu microfone. Isso. Agora eu estou com o microfone, né? Estão me ouvindo? Ok. Sim? Estão me ouvindo? Ok. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Ana Maria Marcon Venson, também não sei. E eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o que foi a temática do meu trabalho de conclusão de curso, junto ao Departamento de História da UDESC, há alguns bons anos. Depois eu fiz mestrado e doutorado envolvida com outra temática, mas naquela época eu entrevistei mulheres, amparada nas metodologias da história oral, eu entrevistei mulheres do meio rural, do sul catarinense, de várias idades, a maioria delas entre 50 e 80 anos de idade na época da entrevista, todas se considerando brancas. Hoje, naquela época eu não tratei isso, hoje seria um ponto que eu trataria. Eu entrevistei essas mulheres procurando representações da menstruação. E algumas das narrativas que eu ouvi, vocês podem adivinhar. A respeito, por exemplo, das proibições.
Aí elas diziam, elas diziam que não podia, se dizia que não podia molhar o pé, não podia andar descalça, não podia pegar friagem, não podia lavar a cabeça, que o sangue subia para a cabeça e a mulher ficava louca quando estava menstruada. Quando estava menstruada, não podia passar na roça de feijão, porque senão a roça de feijão amarelava, secava. Quando se matava um porco, a mulher que estava menstruada não podia participar, não podia fazer o salame, porque estragava a temperatura da carne por causa da temperatura, sei lá do quê, nas palavras delas. Aí, mais recentemente, né, mulher menstruada não podia bater a maionese, porque a maionese desanda. Não podia tomar gelado também por causa da temperatura, que o sangue é quente, gelado é frio, gelado é gelado. E eu tenho certeza que vocês já ouviram prescrições dessa ordem também. Mas quando a gente faz pesquisa em ciências humanas, é diferente da gente ouvir, é diferente de uma entrevista de cunho jornalístico, ou é diferente da gente ouvir um relato de uma vizinha ou de uma amiga. A gente vai para a entrevista com um olhar treinado, instrumentalizado pela teoria, amparada por categorias, por conceitos, vai com uma carga de leituras, toda uma bibliografia que sensibiliza o nosso olhar para que a gente perceba certas questões, para que a gente consiga analisar aquelas narrativas, as colocando a partir de um contexto mais amplo. Então, eu não entendi essas falas como falas folclóricas e também não entendi essas mulheres como pouco inteligentes, porque eu pude perceber que aquilo que elas me contavam tinha uma lógica fundamentada a partir do entendimento que foi imposto para elas, do argumento que foi colocado para elas como verdade, de que o corpo menstruado, a mulher menstruada, está em estado semi-doentio, de que o corpo feminino é débil, é fraco, é descontrolado, que as mulheres têm uma fisiologia descontrolada, ideia essa que foi construída em contraste com a ideia de que o corpo masculino teria certa racionalidade. Outra percepção foi que elas, com muita astúcia, elas subvertiam esses argumentos proibitivos para virar situações a favor delas. Então, por exemplo, quando elas queriam evitar relações sexuais com o marido, eu estou menstruado. Quando elas queriam se abster de trabalhos muito exaustivos, trabalho pesado, não queriam fazer um trabalho que elas consideravam muito pesado, olha, estou menstruada. Ou mesmo quando elas queriam amedrontar homens. Também com o meu olhar de historiadora, que analisa memórias, aquilo que eu percebi que aquilo que elas me narravam, elas faziam em comparação, elas me narravam algo de quando elas eram mais jovens, mas elas produziam, elaboravam essas memórias em comparação com aquilo que hoje todo mundo pode ver, né? A gente entra no supermercado, numa farmácia, vê toda uma prateleira com uma gama de produtos para lidar com o fluxo menstrual e seus efeitos. E na propaganda da televisão, então elas elaboravam essas narrativas também comparando com esse fato. Então elas me contaram a respeito daquilo que elas chamaram de os forrinhos, que eram panos ou pelúcias que elas costuravam na calcinha ou panos que elas de alguma maneira agregavam na roupa para conter o fluxo menstrual. E claro que essa prática não são muito práticos, né? Os forrinhos não eram muito práticos. Só que o que eu pude notar foi o seguinte: todas elas não falavam que o pior problema era o fato dos forrinhos, que elas reclamaram, diziam que não era muito prático, mas o problema maior que apareceu em todas as entrevistas foi o fato de ter que esconder a menstruação, de ter que esconder que elas estavam menstruadas. Elas diziam: a gente foi educada no medo, a gente foi educada na vergonha.
Uma outra evidência de que isso era um problema para elas, o fato de ter que esconder, é que elas se referiam à menstruação com metáforas, usando códigos. Então, elas não falavam a palavra menstruação, quando eu fiquei menstruada, estava menstruada. Elas usavam metáforas, por exemplo, olha, eu tô com um Chico, ó, fulana tá com a boiada, ela tá com um Chico, tá naqueles dias, tá com as regras, está indisposta. Então, elas usavam esses códigos para falar entre as mulheres de uma família ou entre amigas, para que as crianças não percebessem o que elas estavam falando, ou os homens da casa, ou se os homens, né, não percebessem do que elas estavam falando. Vocês imaginam, então, conseguem imaginar que elas tinham que lavar esses paninhos, os forrinhos, e elas não tinham água encanada, então elas tinham que ir até o rio, ou até a sanga, como elas falavam, que é um pequeno riacho, para lavar todos esses paninhos, e ninguém podia ver. E imagina que o sangue, ele mancha, né? É difícil de tirar o sangue. Então, depois elas tinham que estender todos aqueles panos, e ninguém podia ver aquilo. E que tinha crianças juntos, os filhos, que se eventualmente eles perguntassem sobre aquilo, elas não podiam dizer o que era, tinham que inventar alguma coisa. Então era difícil, assim, né? Como é que eu ia sair de casa menstruada, com aqueles panos, com aqueles forrinhos? Não era muito prático, né? Mas o fato de ter que esconder a situação foi o que mais apareceu, assim. Teve uma delas que me contou, assim, ela disse, olha, na minha família a gente plantava arroz. Então, o arroz ele é plantado dentro da água, né, na granja. Então, na época da colheita do arroz, imagina que eu tinha que entrar na água e ficava aquela roda de água vermelha ao meu redor. Imagina a vergonha, ela falou. Outro ponto que apareceu como um problema na fala delas, assim, apareceram mágoas do que elas me diziam, da falta do que hoje eu estou entendendo, estou usando a palavra, da falta de educação sexual, expressão que elas não usavam, claro, mas eu estou entendendo, traduzindo isso, o que hoje a gente chamaria de uma falta de educação sexual. Aí elas diziam assim, ninguém me explicou nada. Pois é, a mãe podia ter me explicado, né? Ou então a minha mãe era antiga, mas a minha irmã mais velha podia ter me dito algo. Porque uma delas contou uma história da mãe dela. Ela disse, quando a minha mãe ficou menstruada pela primeira vez, ela não sabia do que se tratava. E ela ficou muito assustada com aquele sangue que saía da vergonha. Ela foi educada assim, que aquilo era a parte da vergonha que não podia mostrar. Então ela ia para a beira do rio e chorava e rezava, e ficou lá rezando na beira do rio, lavando, né, e voltava, e até que o sangue parava. E aí ela achava que Deus tinha curado ela, né? Mas só que no mês seguinte voltava aquele sangue, aí ela começava esse ciclo. Então até que chegou um ponto que a madrasta dela percebeu e conversou com ela. Mas vocês imaginem o sofrimento dessa menina, dessa mulher. Uma outra me contou que ela não lembrava, ela falou assim, eu não lembro direito como que foi o momento em que eu fiquei menstruada, como é que eu não lembro. Mas o que eu nunca vou esquecer foi o primeiro dia que eu fui para a escola menstruada. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu não corri com as crianças no recreio, eu não saí para brincar com as crianças na hora do recreio. Então eu lembro que eu fiquei assim, porque ela disse, mas imagina, eu já estava com aquele trombolho, o forrinho, né? Eu já estava com aquele trombolho no meio das pernas. Imagina se eu saio correndo e essa coisa vai cair e alguém vai notar, alguém vai perceber. Então, gente, eu acho que vocês podem notar comigo que essas mulheres, elas aprenderam que ser mulher é ser calada, é ser discreta, que elas aprenderam na experiência da menstruação que a sexualidade feminina tem que ser escondida, tem que ser negada, ela é segredada. Afinal de contas, historicamente, o mistério é um atributo do feminino, não é?
assim se construiu historicamente. O feminino é aquilo que não se entende direito, é algo complexo, complicado, é aquilo que ninguém sabe ao certo como é. As mulheres têm um mistério. E foi assim que elas foram definidas como mulheres. Foi assim que elas se tornaram mulheres. Porque a menstruação, ela é o que é na cultura. Não é a menstruação que faz uma mulher, mas é como elas são tratadas. Uma mulher se torna uma mulher sendo tratada como uma mulher, ou sendo tratada com uma expectativa, da maneira como aquilo que se espera que seria uma mulher ideal. Então, se a menstruação é o que é, e ela muda de cultura para a maneira como se lida com isso, muda de cultura para cultura, de tempos em tempos, a gente agora também pode mudar. No século XIX, o século XIX especificamente, foi o século em que se produziram discursos, especialmente os discursos médicos, que construíram a ideia de debilidade feminina, em contraposição à ideia de disposição masculina. É como se o corpo masculino tivesse uma racionalidade e o corpo feminino fosse um corpo descontrolado, de fisiologia complicada. E essa ideia justificou o entendimento de que às mulheres cabe o privado, de que o lugar das mulheres é no lar, de que elas devem ser educadas para a maternidade, porque o seu corpo problemático não estaria apto, não as daria aptidão para participar das funções públicas. Então, com essa minha breve fala, eu queria trazer 2 pontos para tentar contribuir ou enfatizar aquilo que eu acho que a gente compartilha, né, ou inspirar de alguma maneira o debate, que é que a gente, cada vez mais, treinasse o nosso olhar, para que a gente tenha um olhar sensibilizado, uma escuta atenta, para ouvir aquilo que elas, que são essas mulheres, alvo da política que está se querendo implementar, para ouvir o que elas nos falam, para a gente poder respeitar os modos como elas lidam com os seus próprios corpos, para a partir disso dar respostas para as demandas que elas nos trazem. Porque eu fiquei lembrando, gente, daquelas prescrições no começo do século XX, que diziam assim: como higienizar a sua vulva, a sua vagina, para ficar mais atraente para o seu marido. Então, que essa política não seja uma política de imposição de higienização, que o tom, claro que tem a ver com isso, mas que o tom não seja esse, da higienização, mas sim o da inclusão, que é algo bem diferente. E um segundo ponto, já emendando, é que gostaria de lembrar que a educação sexual é um assunto de todas as pessoas, de todas e todos, não é um assunto só de mulheres. Então, porque a gente não quer que... afinal, né, a gente não quer que uma menina vá para a escola se sentindo constrangida, se sentindo receosa, que não presta atenção na aula, porque será que eu estou menstruada, porque será que vai passar, porque será que alguém vai notar? E que se alguém notar, qual é o problema? E se vazar, qual é o problema? Eu acho que hoje não... já, né, afinal de contas, essas mulheres que eu entrevistei, elas tinham que esconder a menstruação de quem? Então, a questão é um assunto de todos mesmo, né? De todas as pessoas. Porque hoje a gente não tem que esconder mais nada de ninguém. Então, se a gente não tem que esconder nada a esse respeito de ninguém, então que a gente fale bem alto, que a gente grite bem forte, porque tem lugar para isso. E por fim, eu agradeço o convite, eu agradeço a escuta, eu me coloco disponível para outras conversas, para que a gente troque bibliografia, né, porque eu ofereço o que eu posso oferecer a partir do meu lugar de pesquisadora que se debruçou essa temática, tá bom? Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Uma fala muito reflexiva, né?
Tenho certeza que as mulheres se enxergaram muito nesta fala, os nossos históricos. Agradeço muito, Ana Maria, pela tua reflexão e, com certeza, vamos continuar esse diálogo, porque se trata de mudança de cultura, né? E que bom que a gente consegue falar desse tema. Eu estou no parlamento por 3 mandatos. É a primeira vez que a gente consegue discutir isso de uma forma natural, como tem que ser, né? Próprio do desenvolvimento humano nosso. E não, né, se é algo bonito, feio, sujo ou limpo, né? Não é esse o debate. Mas muito obrigada pela tua fala aqui. Seguindo, então, Maria Tereza Paulo Hermes Cobre é diretora de ensino da Secretaria de Estado da Educação, sua manifestação. Boa noite, deputada, boa noite a todas as colegas presentes. Então, não poderia ser diferente, a sede, enquanto a Casa da Educação, corrobora com a proposição das ações previstas na política pública Menstruação Sem Tabu, expressa no projeto de lei número 418/2019, já com a emenda, né, ali incorporada, e dá destaque às ações diretamente relacionadas à socialização dos conhecimentos científicos que precisam ser tratados na escola para ampliar a consciência individual e social de todas as crianças e jovens e idosos que a integram, né? Para que o tema menstruação possa ser amplamente discutido, debatido, incorporado na rotina escolar, a fim de superar os tabus, tantos apresentados, né, pela professora que me antecedeu, em torno desse tema. O que também é importante destacar? Que reconhecemos que a falta dos produtos de higiene para lidar com o período menstrual traz no dia a dia da escola um agravamento ou tem o potencial de agravar o índice de abandono escolar nesse período e que, quando acumulado, ele traz a evasão escolar também. Sabemos que as meninas do ensino fundamental, e a gente concorda, não só aquelas matriculadas nos anos finais do ensino fundamental, sabemos que muitas meninas têm a sua primeira menstruação antes da idade correlacionada ao 6º ano, então é um tema que precisa estar incluso no ensino fundamental desde os seus primeiros anos escolares, e que esse conteúdo ele precisa ser tratado na disciplina de ciências, no componente curricular relacionado à biologia no ensino médio, que pode ser tratado transversalmente pelos professores, né, reunindo outros professores de outras áreas, né, do conhecimento, para que se tenha um tratamento interdisciplinar também, não só no campo das ciências, não só no campo da biologia. Componente curricular ciências no ensino fundamental, desde os anos iniciais, precisa aprofundar o tema menstruação sem tabu, mas destacamos que já na proposta curricular do Estado de Santa Catarina, na parte diversificada e referendado no currículo do ensino da educação infantil e do ensino fundamental e aprofundado pelo currículo do ensino médio, já desenvolvem, já apresentam indicativos para que esse tema possa ser trabalhado do ponto de vista biológico, do ponto de vista social. Destacamos a importância, a necessidade de que a gente amplie a discussão em torno desse tema com todos os profissionais da educação,
por meio de ações formativas continuadas, permanentes, a fim de que, de fato, essa construção histórica que foi produzida em torno desse tema possa ser também trabalhado e ressignificado e reapresentado pelos profissionais que atuam na área da educação. E também queremos assinalar, né, a importância de se potencializar o trabalho articulado entre as secretarias de educação, de assistência social, da saúde, para que o trabalho educacional, não só do ponto de vista da escolaridade, da escolarização que acontece nas unidades escolares, mas também o trabalho educacional não formal, mas intencional, possa ganhar força por meio de produções de conteúdos, materiais didáticos, campanhas publicitárias, para que o tema possa ser enraizado na nossa sociedade. No que se refere à aquisição de produtos de higiene, de absorventes, nós entendemos o quão necessário é esse investimento também na rede estadual de ensino, porque sabemos que muitas das meninas, das adolescentes, das jovens que estão matriculadas nas escolas deixam de frequentar a escola durante o período menstrual, e sabemos que não pode este ser um fator ou também um fator para o abandono escolar. Então, nesse sentido, há já um movimento no âmbito da Secretaria de Estado da Educação para que a aquisição de absorventes possam ser adquiridos, disponibilizados às unidades regionais, para que, no âmbito da unidade escolar, a gente possa disponibilizar para que as meninas tenham ali um apoio, uma condição que favoreça a permanência da estudante também na escola, que não seja esse mais um motivo para a evasão escolar, mas, sobretudo, para que a gente ofereça uma condição diferenciada e a qualificação da presença da menina na escola também durante o período da menstruação. Então, essas são as questões principais que, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, gostaríamos de compartilhar nessa audiência pública. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Muito importante a sua manifestação e o compromisso. Eu vou inverter aqui a ordem em função de que a doutora Anne precisa se ausentar em função de compromissos, né? Então, a doutora Anne Teve Auras, defensora pública do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, a NUDEM, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Fique à vontade. Bom, excelentíssimas senhoras deputadas, prezadas senhoras, prezados senhores, eu falo então em nome do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que tem por missão combater a discriminação de gênero e garantir o exercício dos direitos das mulheres catarinenses. Eu agradeço pelo convite para fazer uso da palavra, parabenizo a deputada Luciane Carminati pela realização da audiência pública, cumprimento a deputada Ada de Luca pela propositura do projeto de lei. Higiene menstrual, né? Em palavras muito simples, é ter um material limpo para absorver, coletar o sangue menstrual, é ter a possibilidade de trocá-lo com privacidade quantas vezes sejam necessárias e ter também acesso aos meios de eliminação desses materiais. Parece muito simples, né, para muitas de nós. Para mim, por exemplo, né, uma mulher branca, urbana, de classe média, a menstruação nunca foi um grande problema. Mas é aqui que se faz necessário refletir a partir de uma perspectiva interseccional. O que para mim pode ser algo muito tranquilo, para uma outra mulher, em uma outra situação, uma mulher pobre, uma mulher com deficiência, uma mulher negra, uma mulher em situação de rua, uma mulher presa, pode ser um problema imenso, que a impede de trabalhar,
de estudar, de sair de casa, de conviver com pessoas, de evitar doenças, de ter uma vida normal, né? Para uma adolescente que não tem acesso à higiene menstrual, a menstruação, que nada mais é do que o sinal de que um corpo feminino está funcionando normalmente, né, é saudável, pode ser uma barreira que a coloca em situação de desigualdade com relação aos seus colegas meninos, né, que vai retirá-la da escola naquele período e que, no fim, pode fazer com que ela até abandone a escola, como foi bem apontado, né, pela minha antecessora aqui na audiência pública. Nós temos o dever, enquanto sociedade, de enfrentar as barreiras que impedem meninas e meninos de atingir a equidade de gênero. Isso é fundamental, não apenas para o desenvolvimento das mulheres enquanto seres humanos, em todas as suas potencialidades, com liberdade, sem violência, mas também para o desenvolvimento das nações, né? Porque quando a mulher tem melhores condições de vida, a família tem melhores condições de vida e a comunidade tem melhores condições de vida. E é exatamente o que disse a Unicef em 2020, numa cartilha que a Unicef publicou sobre saúde menstrual. E aí ela disse que garantir uma higiene menstrual digna a todas as mulheres possibilita não apenas a igualdade de gênero, mas também a melhoria da qualidade geral de vida, né? E é isso também que se extrai das plataformas de ação das conferências do Cairo, das conferências de Pequim, de 94 e de 95, que reconheceram os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres como direitos humanos, direitos básicos, cuja proteção e garantia é fundamental para o combate à pobreza e para o desenvolvimento das nações, das populações. Segundo a ONU, a pobreza menstrual, quer dizer, a indisponibilidade de acesso a produtos de higiene para esse período, é um problema que afeta todos os meses 12% da população feminina do planeta, sobretudo mulheres mais vulnerabilizadas, né, como as que vivem em situação de rua, as que têm deficiência, as que estão presas, né? E é uma questão de saúde pública, além de ser uma questão de direitos humanos, que precisa ser discutida e precisa ser objeto de políticas públicas. Aqui no Brasil, nós temos dados, né, que mostram que 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes. Foi bem lembrado aqui pela deputada Ada, que propôs o projeto de lei. Temos dados mostrando que 1,5 milhão de brasileiras vivem em residência sem banheiro, né, e que 213 mil mulheres, meninas, não têm banheiro em condições de uso na escola, no nosso país, né. A gente nem precisa ir muito longe. Na semana passada, eu tomei conhecimento de que aqui na Palhoça, né, na comunidade do Frei Damião, uma comunidade super vulnerável, existem mulheres que usam casca de banana para fazer as vezes de absorvente, né? Famílias nessa mesma comunidade com 5 filhos que não têm banheiro em casa, né? Isso afeta meninos e meninas, mas afeta sobremaneira as meninas, as adolescentes e as mulheres. Isso é indigno, né? É dever do poder público resguardar a integridade física e psíquica das mulheres e garantir a elas todos os seus direitos fundamentais básicos, né? A nossa Constituição, ela consagra como princípio máximo a dignidade da pessoa humana e atribui ao Estado o dever de garantir a saúde, a educação, a liberdade. Então, garantir o direito de todas as adolescentes e todas as mulheres catarinenses de ter acesso a itens básicos de higiene é dar condições mínimas de dignidade que permitam a elas viver e exercer plenamente todos os seus outros direitos. É um investimento que se faz no desenvolvimento dessas mulheres, dessas meninas e no nosso próprio desenvolvimento enquanto Estado e enquanto nação. Então, é por isso que eu parabenizo mais uma vez aqui a deputada Luciane pela audiência pública, por esse debate, por a gente estar ocupando, né, a casa do povo, a Assembleia, para falar sobre esse tema que é tão importante, e manifesto aqui todo o nosso apoio ao projeto de lei. Obrigada e boa noite. Obrigada, doutora Anne. Fique bem à vontade também para os seus compromissos, nós compreendemos. Eu vou passar a palavra agora a Fabiana de Souza, gerente de Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos e todas que nos acompanham também pelo YouTube. Quero agradecer imensamente o convite da deputada Luciane Carminati, parabenizar também a deputada Ada De Luca pela propositura desse projeto de lei que é tão importante
Esse projeto de lei, então, ele passou aqui, ele foi tramitado, né, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social já no ano passado, em setembro de 2020, quando a Gerência de Política para Mulheres e Direitos Humanos, né, na qual eu estou como gerente, nós fizemos, assim, uma manifestação em relação a esse projeto de lei e sobre quão importante esse projeto né? Se me permitem, eu gostaria até de fazer uma leitura do trecho, né, aqui do que a gente, em setembro de 2020, pontuou, e eu acho que ressalta tudo já o que nós já ouvimos aqui, né, da defensora Anne, da professora Ana, da nossa representante da Secretaria de Estado da Educação, mas eu acho que é válido também colocar enquanto Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Então, vou fazer uma breve leitura. O projeto de lei 418.1/2019 atenta-se a uma pauta de relevância à defesa, à garantia e à proteção dos direitos humanos, os quais pressupõem a universalidade, sendo inerentes à pessoa humana. Portanto, o direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos são considerados direitos humanos fundamentais. Enquanto direitos humanos, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos representam uma conquista histórica, fruto da luta pela cidadania, sendo reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. Entretanto, a efetivação destes direitos se dá por meio do acesso às informações e recursos seguros, disponíveis e acessíveis, envolvendo políticas de bem-estar social, segurança pessoal e liberdade política, estabelecidos pelos princípios da integridade corporal, autonomia pessoal, igualdade e diversidade. A garantia e defesa dos direitos sexuais e direitos reprodutivos podem também ser evidenciadas em diretrizes voltadas às políticas públicas sobre menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. A menstruação, ainda que seja intrinsecamente um processo natural e biológico, parte do ciclo reprodutivo feminino, se faz arraigada em aspectos sociais, religiosos e culturais, caracterizando-se por preceitos e tabus que podem ser alterados ao longo da vida a nível individual. Decorre, assim, da necessidade de pautas e ações que confluam para a efetivação de diretrizes e políticas públicas que levem em consideração a sexualidade, a autonomia e a liberdade para a construção de práticas não discriminatórias, saudáveis e pautadas na integralidade da pessoa humana. Devem estar baseadas nos princípios de igualdade, na perspectiva das relações equitativas de gênero, no respeito às diferenças e na promoção do pleno exercício da cidadania, essencial à defesa e à garantia dos direitos humanos. Então, minha fala vai ser breve, né? Mas é nesse sentido mesmo. Acho que a gente precisa dar à luz, né, a proposituras como essa. Acho que a gente precisa trabalhar de forma transversal. É algo que envolve assistência social, sim, é algo que envolve a educação, que envolve a questão da segurança pública também. A gente precisa trabalhar de forma conjunta, né, para que a gente universalize esse acesso, para que a gente possa conversar sobre isso sem nenhuma mistificação do que é a menstruação, sem nenhum tabu mesmo, como diz a própria proposição, né? E coloco a gerência, então, gerência de política para mulheres e direitos humanos à disposição para que a gente possa dar força, que a gente continue nessa luta para que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos eles sejam de fato implementados por vias de políticas públicas como essa. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a Fabiane de Souza, também, as duas manifestações do governo aqui bem positivas no sentido da implementação dessa política. Ficamos muito felizes, né, do ponto de vista do posicionamento também do Executivo. Eu vou passar a palavra agora a Rosaura Rodrigues, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM. Rosaura, nossa presidenta, fica à vontade. Boa noite, deputadas. Ada, parabéns e muito obrigada, e parabéns também à proposição de fazer uma audiência pública.
Rosaura, está falhando bastante o teu som. A todas as autoridades que estão aí, obrigada. Rosaura, está me ouvindo? Sobre um assunto, viver nos corpos. Está com delay aqui, então, se tu fechar a câmera, talvez seja melhor, mesmo que nós vamos perder de não vê-la. Mas o som acho que fica melhor, vamos tentar. Está melhor? Melhorou. Tá joia. Então, importante que a gente se coloque aqui enquanto mulheres e o direito, né, que nós estamos defendendo das mulheres estarem plenamente em suas vidas e ter o direito de transitar com os corpos que são naturais a elas. Também lembrando o quanto é importante a gente também pensar nas mulheres e nos homens trans e nas pessoas com útero. Nós também temos que pensar em todas as outras atribuições que esta lei pode beneficiar. As mulheres encarceradas, fundamental que a gente pense nas mulheres que têm uma vulnerabilidade já social e tão complicada que é o cárcere, e a gente ainda assistir muitas dessas mulheres não tendo acesso a um básico do seu direito, que é a questão da higiene e o acesso também aos absorventes quando forem necessários. Quero ressaltar também que a minha formação e estou, né, enquanto médica, este é um tema caro para nós. Um tema, enquanto ginecologista, de que muitas e muitas mulheres, elas realmente têm um tabu. Não é um tabu, é socialmente, culturalmente, colocado o lugar das mulheres para ser privados. Por isso, o acesso a absorventes faz com que essas mulheres tenham o direito a terem seu lugar na sociedade e a autonomia de seus corpos. E acho fundamental que a gente relembre também aspectos de saúde que podem estar aqui envolvidos, e quero também dar uma sugestão, se é possível, de ampliar essa questão, não só para as escolas ou para dentro dos instrumentos da assistência social, dos CRAS e CREAS, mas também os postos de saúde, as unidades de saúde, se for possível. Por quê? Porque vemos que muitas das mulheres, algumas aqui nós estamos falando sobre meninas e adolescentes, mas muitas delas vão aos postos de saúde muitas e muitas vezes e não têm também esse acesso. Então, gostaria de ver se é possível ampliar e colocar também para dentro das unidades de saúde. E quero lembrar que várias infecções são acometidas nos corpos das mulheres quando elas não têm uma higienização correta. A gente tem aqui, foi o relato da Anne, da Defensoria Pública, sobre cascas e papelão, miolo de pão. A gente tem várias e várias mulheres que passam a ter infecções recorrentes e até mesmo uma gravíssima que se chama choque séptico por uso de absorventes, né, que não são adequados e que podem fazer infecções gravíssimas adentro, né, que adentram a sua vagina, seu útero, e podem até mesmo levar a infecções onde ela tenha que ir até mesmo a uma cirurgia para que esses êmbolos sépticos que vão ser colocados por dentro, né, de uma situação sem higiene possa fazer com que essa mulher acabe até mesmo tendo uma gravidade tão grande, até mesmo levando à morte. E a gente não pode esquecer desse detalhe. Acho importante também lembrar que a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, em 2020, foi o que temos que superar a pobreza menstrual no nosso país. E, para isso, temos que assegurar às meninas, às mulheres, o direito e ter acesso aos absorventes, à higiene, que é fundamental. Várias das nossas escolas ainda são precárias em higiene, tanto de banheiros e acesso a banheiros, como a sabão, água para a sua higiene. E é fundamental também a gente lembrar que várias, e aqui foi colocado alguns números,
que várias meninas e crianças e adolescentes, elas deixam de ir às escolas, mas não só isso, elas deixam de frequentar alguns tipos de aulas. As aulas de educação física, aulas que tenham que ter uma expressão corporal maior, elas são tolhidas dessa liberdade. Por quê? Porque elas estão, naquele momento, acanhadas de seu próprio corpo, e fazer com que ele, né, a área de comunicação, né, essas pessoas, elas têm tolhidas essas áreas, e com isso vão prejudicando todo o seu potencial, né, que elas teriam se elas tivessem acesso e estivessem plenas e seguras, né, acolhidas no seu próprio ser, que as mulheres têm, que são as menstruações, que são fisiológicas, que são naturais, e a gente tem que colocar as mulheres ocupando os lugares públicos. E, para isso, desde meninas, elas têm que, então, ter essa autonomia e saber que elas podem, e que elas não precisam estar aquém do seu lugar público, e que a gente, enquanto Estado, deve acolhê-las em toda a sua necessidade. Acho fundamental a gente lembrar, né, que o direito ao corpo, o direito sexual e os direitos reprodutivos são direitos, como aqui também já foi nomeado, da nossa Constituição e da ONU, dos direitos humanos e os direitos sexuais, e a gente precisa colocar o país, né, neste dever o quanto antes. É dever do Estado. Então, para as pessoas que não têm acesso, a gente precisa, então, de leis como essa. Quero parabenizar e quero dizer que o CEDIM luta muito, todos os dias, para que as mulheres tenham acesso a todas as suas necessidades sanadas, de todas as questões que façam com que as mulheres não consigam ocupar os seus lugares de fato e os lugares que elas queiram ocupar. Não podemos tolhê-las, e aí, com isso, o Estado, nós, enquanto membros, né, da sociedade, escolher pessoas para ocupar os cargos, escolher pessoas para ocupar cargos ou lugares como a nossa sociedade faz, principalmente quando a gente não acolhe, não inclui as pessoas que estão numa situação mais vulnerável, até mesmo de suas próprias casas, e a escola pode ser o lugar de acolhimento, a higiene. Conversar sobre o direito ao corpo, de ter lugares saneados, lugares salubres, é fundamental, e esse é um dos fundamentos também desse projeto. Conversar sobre sexualidade, conversar sobre direito ao corpo, entender o instrumento que é os corpos das pessoas e fazer com que essas pessoas, né, as nossas crianças e adolescentes, consigam, né, ter autonomia e lutem também para que o lugar sem violência aconteça. E quando a gente conversa sobre a autonomia dos corpos, respeitos que a gente precisa ter entre as pessoas, a gente vai conseguir, aí sim, diminuir as violências, porque são violações, e esta é uma delas. Entender que nesse momento de pandemia, foi bem colocado aqui pela deputada Luciane Carminati, no momento de pandemia, há escolhas a fazer. Com orçamento baixo, há escolhas a serem feitas pelas famílias. E com uma vulnerabilidade tão importante da insegurança alimentar que está acontecendo nesse exato momento em muitos dos nossos alunos e alunas, com certeza a família sabe a quem vai recorrer e qual vai ser a prioridade. Vai ser o alimento. E também lembrar de que quando tem campanhas de doação, sejam quais forem, elas sempre pensam, com certeza, nos alimentos e talvez nas roupas e cobertas, mas ninguém pensa na higiene, no lugar que essas pessoas têm de se proteger de doenças e também da autoestima, que é fundamental na saúde mental de todos nós e de todas nós. E lembramos que hoje, neste várias precariedades em depressão e ansiedade, e todos os aqui que lidam com crianças e adolescentes sabem do que eu estou falando, o índice de suicídio, o índice de depressão e de ansiedade tem aumentado e muito. E dentro das escolas a gente percebe isso. E o uso de drogas também vem junto.
Então, acho que um projeto como esse pode fazer com que a gente lide com várias questões transversais e quero dizer o quanto antes, espero ver esse projeto em todas as escolas e que pulverize e capilarize também para os municípios. Acho fundamental que a gente consiga, então, com o exemplo que o Estado vai fazer, que eu espero que sim faça, concretize essa lei, a gente consiga, então, trabalhar nos municípios e nós, do Conselho dos Direitos das Mulheres do Estado, vamos ajudar os Conselhos dos Direitos das Mulheres municipais a fazer o mesmo, a continuar nessa mesma luta. Parabéns, muito obrigada, e contem com o CEDIM também para colocar todas as demandas aí que necessárias para as meninas, para as mulheres e para todas as pessoas que têm útero e homens trans. Muito obrigada, parabéns pela audiência. Obrigada, Rosaura, nossa presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, uma fala também muito significativa e reflexiva. Eu passo a palavra agora a Rejane Sanches, advogada e presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Santa Catarina. Fique à vontade, doutora Rejane. Obrigada, deputada Luciane. Bom, inicialmente, em respeito às pessoas com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, cabelos loiros, estou vestindo uma blusa verde escura, uso um óculos bordô, quadrado bordô, e ao meu fundo tem uma parede branca com um monitor de televisão. Feita a minha autodescrição, deputada, então eu primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência, assim como cumprimentar também a deputada Dedeluca, cumprimentando todo o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, também cumprimentar todas e todos presentes aqui nas pessoas das presidente, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, a Rosaura Rodrigues, que me antecedeu, e também a Fabiana de Souza, que também me antecedeu, somos parceiras no Conselho Estadual também, porque temos cadeira no CEDIM também, e agradecer ao convite que foi feito à minha pessoa, à advocacia catarinense, para que nós pudéssemos participar desse momento tão importante para a sociedade catarinense, que é essa audiência pública para debater sobre esse projeto que é talvez dos mais importantes que nós temos visto, né, ao longo aí dos anos, né, de iniciativa da deputada Dedeluca, que eu quero desde já cumprimentar. E também a Vossa Excelência, a deputada Luciane, pela relatoria, e também pela iniciativa dessa audiência pública. Bom, o projeto nós lemos e fazendo só referência àquela parte, né, que precisou de uma emenda para que pudesse ser revista a questão aí da tributação, né? Já sobre esse aspecto, deputada, eu penso que seja de suma importância também. A sua iniciativa foi elogiável, como sempre né? O pedido que foi feito ao COAF para manifestação em relação a isso, porque não é de hoje, existem vários estudos que revelam aí que a tributação brasileira, especialmente, né, sobre o consumo, ela estimula a desigualdade de gênero. Para você ter uma ideia, só sobre absorvente, quase 30% da carga tributária do absorvente higiênico, do valor do absorvente é de tributo. Então, essa iniciativa, né, já no projeto originário da deputada Ada, que agora Vossa Excelência pede aí para que o COAF se manifeste, né, para pensar na viabilidade, né, da isenção ou da diminuição, pelo menos, ou incentivo tributário nesse sentido, é de especial importância, porque, de fato, é uma questão que precisa ser analisada, precisa ser repensada, o chamado pink tax, né, que é o imposto rosa, que a gente chama, porque esses estudos eles revelam que realmente todos os produtos de consumo, especialmente, que estão no mercado para o público feminino, eles têm uma taxação, têm uma tributação maior. Então, o legislativo, quando se debruça sobre essa temática e vem trazer alternativas, também é de extrema importância, de extrema valia, especialmente para tentar diminuir a desigualdade de gênero no nosso país. Em relação à questão da educação, bom, aqui só trazendo a frase de Nelson Mandela, né, que a educação é a melhor arma que se pode ter para transformar o mundo, né, realmente, assim, elogiável a iniciativa, todas as falas que me antecederam, né, não só com dados, né, mas especialmente com a importância de levar essa temática para as escolas, para as meninas, não só no fornecimento
do insumo, né, do absorvente, mas especialmente a questão da educação, sobre a educação das mulheres, né, a educação sobre o próprio corpo, né, sobre a saúde reprodutiva, né, e tudo aquilo que está no entorno, a questão que... Enfim, as falas me antecederam, não vou ser repetitiva, até porque o tempo é curto, mas é de especial importância. Até porque, deputada, na OAB, a gente vem trabalhando essa temática também já tem algum tempo, especialmente agora, em razão da pandemia. Em 2020, nós começamos a discutir um projeto dentro da própria ordem, e aqui fazendo um recorte das pessoas que seriam beneficiadas de imediato com esse projeto. Aqui, estou abrindo aqui o projeto, que tem aqui, seria disponibilizado, né, as alunas das escolas de rede pública estadual de ensino, as adolescentes em regime de semiliberdade ou internação, as detentas recolhidas, né, as adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade acolhidas em estabelecimentos e abrigos sob gestão estadual, as adolescentes e mulheres em situação de rua, as adolescentes e mulheres em situação de familiar de extrema pobreza. Mas se nós pensarmos só nas mulheres encarceradas, né, nós temos tratado dessa temática no âmbito da ordem da advocacia catarinense, especialmente aí a Comissão da Mulher em parceria com a Comissão de Assuntos Prisionais. Nós temos enfrentado, especialmente com a pandemia, um problema muito sério, muito grave, porque com a pandemia, é claro que, em razão da segurança sanitária, a Secretaria de Administração Prisional acabou fechando, né, impedindo que as famílias pudessem visitar as detentas, né, os detentos, enfim, né, e então a gente teve aí esse desligamento, esse descolamento, né, da assistência para essas mulheres, né, lembrando que a nossa Constituição garante, né, todo o sistema prisional para que essas pessoas possam ser reinseridas, né, a ressocialização dessas pessoas, né, são seres humanos. Então a gente está falando sobre dignidade da pessoa humana, né, sobre um direito fundamental, que é um direito humano fundamental, né? Então a gente vem debatendo e nós temos inclusive, deputada, um projeto que a gente vai lançar agora no dia 24 de agosto, coincidentemente, que é uma campanha assistencial, basicamente, para arrecadação também de absorventes, que vai ser feito em todo o estado, para que, a partir das comissões da mulher e as comissões de assuntos prisionais, a gente consiga fazer a distribuição desses itens de higiene, porque, inclusive, a doutora Salete Somariva, desembargadora do Tribunal de Justiça, ela tem um estudo, tem um projeto muito interessante sobre o perfil das mulheres encarceradas no Estado, e é desolador, é triste, é realmente um estudo muito impactante, e não há quem não se comova com a situação. Mas, para além dessas iniciativas como a nossa aqui, que é uma iniciativa, como eu disse, assistencial, e que é uma iniciativa pontual, e, num geral, ela é uma iniciativa local, então, quando a gente fala em distribuição em campanha, que são elogiáveis, né, há um mérito, né, para todos aqueles que se dispõem a fazer, é importante sempre lembrar que são iniciativas pontuais. Então, a lei, quando vem trazer, né, quando vem um projeto de lei ou uma lei que imponha como fornecimento uma obrigação do Estado, né, acaba revendo essa questão de política pública que é tão importante. Até porque, na esteira também, pensando na questão das mulheres encarceradas, a gente tem um outro problema junto com esse distanciamento da comunidade, das pessoas em situação de cárcere, que é, inclusive, aí uma outra problemática que nós temos, que não diz respeito a esse tema, mas que é a diminuição do pecúlio. E muitas dessas mulheres, elas só conseguem comprar os itens de higiene, até porque a questão da distribuição de itens de higiene nos presídios é feita de acordo com a administração do próprio presídio. Alguns presídios distribuem, outros não distribuem, né? Algumas mulheres, ou a maioria delas, acabam sendo esquecidas pelas famílias dos presídios, então muitas delas sobrevivem, né, e acabam conseguindo comprar esses itens, né, de higiene pessoal com esse pecúlio. O pecúlio, inclusive, foi diminuído. Então, é urgente essa discussão, deputada, é mais do que necessária, é uma política pública importantíssima, né? Nós estamos aqui, enquanto instituição, à disposição para aquilo que precisar, não só no que diz respeito aos estudos, né, de implementação e de avanço, inclusive, no próprio projeto, né, é o que Vossa Excelência precisar, a gente realmente está à disposição, mas especialmente aqui parabenizar e dizer que é realmente de um grande orgulho, de uma grande admiração para a sociedade catarinense, aqui falando da advocacia, né, que acaba vivenciando esse dia a dia de uma parte aqui, né,
pensando aqui nesse público específico, mas dessas necessidades, né, que muitas vezes a sociedade no geral acaba não chegando. E como muito bem dito pela defensora doutora Anne, né, eu, por exemplo, sou uma mulher branca, privilegiada, numa situação de conforto, que nunca me deparei com esse tipo de situação. Mas se a gente começar a olhar para os lados, né, e todos os dados que foram trazidos aqui, a gente realmente percebe que muitas e muitas e muitas pessoas não têm sequer a instrução, quiçá, então, a disponibilização, né, da assistência, da higiene, né, de saneamento básico, que é o mínimo que se espera, né? Então, renovo aqui o meu agradecimento pela participação, pela oportunidade de fala também, em nome da OAB, e colocando, é claro, a instituição à disposição desta casa para aprofundar o tema, avançar, estimular e defender naquilo que for possível também o projeto. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rejane. Também nossos agradecimentos pelo apoio e a disposição em contribuir. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora à prefeita do município de Sombrio, Gislaine Cunha. Nós tivemos aqui, numa pesquisa feita pela nossa assessora Flávia, identificamos que temos 2 leis em Santa Catarina, Garopaba e Sombrio. Garopaba é um homem prefeito, Júnior de Abreu Bento, que sancionou, e Sombrio é a nossa prefeita Gislaine Dias de Cunha, uma mulher prefeita. Então, fique à vontade também para a sua fala. Boa noite, muito obrigada pelo convite, parabéns, deputada Luciane Carminati, a deputada Ada, todas as, né, que já me antecederam, com muita propriedade, e dessa forma, nesta pesquisa, né, eu disse talvez por ser mulher, pela sensibilidade e pensar na dignidade, foi com que sancionei a lei, né, de nossa autoria também, dia 20 de julho deste ano, a lei número 2592, que traz a liberdade feminina, a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso ao absorvente higiênico no município de Sombrio. E traz também, como as falas anteriores, que é importantíssimo, ações, palestras, né, que abordem a menstruação como um processo natural do corpo feminino, né? Então, assim, diante desses levantamentos, como falaram, então, assim, nós, talvez se pensássemos nas nossas situações, não teria a necessidade de dispor do absorvente feminino, mas olhar um pouquinho, eu digo, nós estarmos as eleitas ou as pessoas que participam de qualquer instituição, fazer o movimento, se colocar no lugar do outro, o mundo ele vai ser melhor com certeza. E diante de todas estas falas, né, eu acho que de toda essa sensibilidade com que as mulheres, a mulher ela pode estar aonde ela quiser, mas a história ainda muito impregnada de muito preconceito, de muitos medos, de muitas incertezas, nós precisamos ajudá-las a sair desta zona, né, desta escuridão, destes desafios e trazer para um mundo melhor. Mas essas meninas, essas jovens, então aqui em Sombrio já estamos distribuindo, já está nas escolas, a lei também contempla nas nossas cestas básicas. O ano passado já me chamava a atenção quando o mundo parou, dia 17 de março de 2020, quando incrementamos as nossas cestas básicas, a minha preocupação era que o mínimo de dignidade, pelo menos um sabonete, um absorvente, produtos de higiene, um sabão, uma água sanitária, as pessoas estariam em casa e tudo ficaria muito mais difícil, as crianças também estavam em casa. Então, além de incrementar a nossa cesta básica de arroz e feijão, com frutas e verduras, mas também pensamos desta mesma forma e nesta dignidade, mas pensando nessas mulheres. E de lá para cá, a cada dia me instigando mais, e agora, graças a Deus, o município já tem essa lei, né? Eu quero encaminhar a FECAM, com que todos os prefeitos de Santa Catarina tenham também essa sensibilidade. Eu acredito que irmanados, né? É importante copiar aquilo que dá certo, é importante copiar o que está fazendo bem aos munícipes, às mulheres, aos homens. Sancionei também, na semana passada,
o mês agora, Agosto Lilás. Então, nós vamos intensificar com todas as instituições essa temática, né, trabalhar e fortalecer, né, esta mulher que ainda precisa muito da nossa ajuda, de todas as instituições. E assim também essa lei, o Agosto Lilás, eu pretendo também encaminhar a FECAM e com que todos os prefeitos de Santa Catarina e no nosso país, quem sabe, possamos juntos, né, trabalhar e intensificar estes cuidados. Elas precisam muito ainda, né, todas nós. E quanto mais e maior esta união, com certeza todos esses cuidados, todos esses tabus, né, as filhas, as netas, aquelas que virão, com certeza terão mais dignidade no seu mundo. Então, me coloco à disposição, né, a lei está à disposição, pretendo que outros prefeitos possam copiar, o próprio Estado, né, então, com muito respeito, sempre com muita responsabilidade, com muita transparência, e o que chama atenção, deputada, é que quando nós fomos olhar o item ali para fazer a aquisição, ele entra como cosmético, então não é como essencial, né? Então, quem pensou para distribuir, ele não está ali. Então, né, nos chama atenção mais uma vez. Então, imagina uma mulher sem um absorvente, né, de higiene, mas ele entra como cosmético, é como um batom, como né, algo que ele que não é necessário, que não é essencial, né? Então, nós precisamos quebrar paradigmas em todos os momentos e oferecer e levar à mulher catarinense esta dignidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê muita sabedoria e sempre à disposição. Muito pertinente sua fala. E eu quero só fazer uma correção, que são 2 municípios que a iniciativa foi do Executivo, mas nós temos outras leis, mas a iniciativa foi do Legislativo, como é o caso de São José, que depois a Laís fará a fala, né? E é muito importante também a menção que você faz ao tema do Agosto Lilás, e esta audiência está sendo construída também por conta do Agosto Lilás, né? Que é um mês que nós, eu diria, nós celebramos no sentido histórico e das conquistas dos movimentos feministas, de nós mulheres, da sociedade. Conquistamos a Lei Maria da Penha, né? Que no último sábado completou 15 anos. Que bom se nós não precisássemos ter uma lei para nos proteger, né? Mas, nesse país tão desigual e tão violento ainda, nós precisamos sim de uma lei e com todo o aparato que ela necessita para garantir que as mulheres, né, que as pessoas não percam a vida pelo gênero, né, por sua condição de identidade de gênero. Então, acho que isso é fundamental. Mas eu quero reforçar a importância de que a senhora também leve esta lei para a FECAM, porque aquilo que é bom nós precisamos copiar, né? Fazer disseminar essas boas práticas, iniciativas. E, com certeza, o debate no CONFAS ele é um debate onde provavelmente os secretários da Fazenda sejam homens, né? E talvez o entendimento seja ainda mais difícil para compreender que para uma mulher, durante o seu ciclo menstrual, ficar sem batom, ok, mas sem absorvente íntimo não tem como, né? Mas isso nós mulheres sabemos o que significa. Então, só queria fazer essa reflexão porque é muito adequada a sua manifestação. Bom, e nós temos vereadoras também que são protagonistas de leis, né, de projetos de lei nesse estado de Santa Catarina. Pelo que nós levantamos aqui, nós temos em torno de 8 municípios que têm iniciativas de projetos de lei. Abelardo Luz, Abelardo Luz tem uma indicação de um vereador. Balneário Camboriú, projeto de lei. Capivari de Baixo, projeto de lei. Criciúma, projeto de lei. Florianópolis, a nossa vereadora que estará falando. Mafra, uma indicação ao Executivo. Rio do Sul, projeto de lei. E São José, também, né, nós tivemos um projeto de lei. Então, a nossa vereadora Carla Aires falará em nome dos legislativos municipais. Fique à vontade, vereadora.
Obrigada, deputada, minha companheira Luciane Carminati. Aproveito também para parabenizar e agradecer pela propositura desta audiência pública, cumprimentar todas e todos que nos acompanham aqui presencialmente, também pela TVAL. Parabenizar a deputada Ada De Luca pelo projeto, pela iniciativa, né, que, inclusive, foi protocolado antes mesmo, digamos assim, desse tema tomar um boom nacional a partir de uma reportagem de grande veiculação na rede, né, de comunicação aí no Brasil. Queria acrescentar também, Lu, que Joinville também tem uma proposição legislativa da nossa vereadora Ana Lúcia, e em Concórdia também nós temos uma propositura da nossa vereadora lá também, a esse rol de outros municípios, assim como Palhoça também aqui ao nosso lado de Florianópolis, é uma cidade que também já tem, por meio de decreto executivo, o projeto sendo executado, né? Antes de falar do projeto que nós protocolamos aqui em Florianópolis, eu queria, enquanto vereadora de uma capital, e reforçar alguns pontos que foram colocados aqui ao longo dessa reunião, que eu acho que é muito importante para nós enquanto legisladores e legisladoras, né? A primeira é retomar a fala da professora Ana Maria, que iniciou essa audiência, e reforçar que essas narrativas que ela traz, na verdade, demonstram o quanto que, historicamente, existe um controle sobre o corpo das mulheres, né? Uma domesticação dos corpos femininos, dos corpos que menstruam, e que o Estado ele tende a reforçar essa domesticação, este controle que nós sofremos quando não oferece políticas públicas. Os dados que várias de vocês trouxeram e que a gente sempre embasa o nosso debate neste tema, revela, na verdade, que esta proibição, esse tabu sobre o tema da menstruação, tratado há séculos como um problema privado, ou seja, um problema do corpo que menstrua, um problema de que nós temos que criar subterfúgios para resolver essa questão, é, na verdade, um problema público. E no tocante, o que a Lu traz inicialmente sobre o fato de que não se trata apenas do acesso aos absorventes ou outros itens de higiene menstrual, mas também do acesso à água limpa, a saneamento básico, que é um problema de saúde pública, que é um problema de habitação, que é um problema de educação, que é um problema de assistência social, revela que, a partir do momento que nós tomamos um tema tido como um problema de mulheres, a gente chega a um problema de planejamento urbano e de gestão pública. E isso se dá para vários temas que muitas vezes são tidos como nosso, né? De mulheres. E daí é importante que a gente reforce aqui algo que só a companheira Rosaura tocou com maior afinco, assim, sobre quais são e devem ser os sujeitos dessa política de erradicação da pobreza menstrual. E daí eu digo que são todas as pessoas que menstruam. E daí, se eu puder deixar aqui uma contribuição ao próprio projeto da deputada Ada, né, e de todas essas reflexões que estão sendo feitas para aprimorar este projeto, que a gente possa falar no seu texto sobre pessoas que menstruam, e não só meninas e mulheres. Porque o debate sobre também o aprisionamento dos corpos de homens trans e outros corpos é muito importante. E a política ela precisa estar acessível a esses corpos também. E daí, sobre idade, né? A gente tem uma gama de pessoas que menstruam em todas as idades. Então, é muito pertinente quando a Lu traz aqui em das suas indicações a rede de assistência social. Quando a gente fala de escola, do acesso aos absorventes nas escolas, a gente não pode restringir às alunas, alunos e pessoas que estudam. A gente também está falando da
professora ou de um professor homem trans, a gente também está falando da pessoa que limpa a escola, a gente também está falando da merendeira e do merendeiro, a gente está falando de uma série de pessoas, e a escola também precisa ser o espaço que essas pessoas elas possam ter acesso a esse produto de primeira necessidade. Quando a gente fala sobre abandono e evasão escolar, é muito importante esses dados que a gente traz sobre os dias letivos que, né, os alunos faltam, as alunas faltam, o quanto que isso pode deixar essas pessoas abandonarem a escola. Mas eu aprendi ao longo desses meses que a gente tem discutido esse tema com uma pessoa que tem contribuído muito com o nosso mandato, que é a Úrsula, uma também doutora sobre o tema, que fala sobre a qualidade do ensino daquelas pessoas que menstruam, que criam subterfúgios para ir à escola mesmo durante o ciclo menstrual, com estes produtos não adequados e que têm a sua saúde mental afetada naquele momento. Porque ela está com medo de vazar, ela está com medo de manchar, ela está com medo de que descubram, né? E o quanto que ela vai absorver de qualidade desse ensino também. Então, é bom a gente falar sobre essa qualidade de ensino associado ao debate da evasão. E daí uma questão aqui que já foi colocada, que em outros estados também tem discutido, além dos que a deputada cita na sua apresentação em relação à alíquota do imposto, né? A deputada do Distrito Federal, Arlete Sampaio, aprovou uma lei também de redução de impostos e distribuição no DF. Existe uma lei tramitando no Congresso Federal da nossa deputada Marília Reis sobre esse tema também, para redução dos impostos que são de âmbito nacional e que é muito importante que a gente discuta também. Eu sei que a Laís vai falar daqui a pouquinho, né, que tem um projeto muito importante, e ela é uma das pessoas, né, o projeto Menstruando Sem Tabu, que iniciou em São José, foi uma das iniciativas que trouxe para mim, ainda enquanto vereadora suplente da capital na legislatura anterior, o tema da pobreza menstrual. Porque o tabu é tão grande, não se fala sobre o tema, que muitas vezes nós, mulheres, né, esses corpos que menstruam, como a doutora Anne colocou, de classe média, com alguma instrução, digamos assim, não paramos para refletir sobre isso. E quando a Laís e o então vereador Caê Martins entrou na porta do meu gabinete e trouxe um projeto sobre isso, eu fiquei sem palavras de não ter pensado e refletido sobre o tema até então. Nós apresentamos, portanto, um projeto aqui na Câmara que está em tramitação, tem parecer da Procuradoria da Casa com um alerta sobre o que a gente chama, né, Lu, nos legislativos de vício de origem, pois o legislativo muitas vezes não pode gerar custos para o executivo, e isso no legislativo municipal ele é muito mais forte, e nós estamos com esse projeto conosco, porque estamos construindo o debate justamente com o Executivo e com outros parlamentares, até para tentar superar os problemas de vício de origem, não dos poderes, mas muitas vezes da assinatura, do partido que assina, do nome que assina o projeto, e o Executivo tem resistência em colocar, muitas vezes, uma política essencial para a população em prática, devido a quem apresentou a proposta de política. E daí nós chegamos numa capital de um estado como Santa Catarina, e essa política não tem avançado justamente por isso, né? E que bom que vários outros municípios e até o estado e essa casa têm avançado nesse debate para forçar esses demais municípios a tomarem iniciativas como essa, que tem, quero reforçar aqui, que ser políticas públicas. Conversávamos aqui no bastidor que distribuir um pacote de absorvente ou garantir o acesso pode até ser fácil, mas a gente precisa que exista uma política permanente que fale sobre a informação, que destrua esses tabus, que gere essa rede com outras políticas, como a gente já colocou aqui, de habitação, saneamento, educacional e de assistência social. E seria bastante importante assim, que a gente pudesse ampliar
esse debate nas demais cidades, enfim, queria deixar até um pedido aqui, tanto para a OAB quanto para a Defensoria e também o CEDIM, né, o Conselho Estadual de Política para as Mulheres, que possa se manifestar em relação a esses projetos que têm tramitado, sejam de origem legislativa ou do Executivo, se manifestem para as câmaras municipais, para o conjunto dos parlamentares que possam aprovar e se sensibilizar com essa política também. Acho que é importante reforçar também que no âmbito da saúde pública, né, o projeto que a gente apresentou, ele visa a distribuição nas unidades escolares, também nas unidades básicas de saúde e dentro das estruturas de assistência social também. Pensar o projeto estadual para abarcar a questão da saúde também, né, nos hospitais que são de responsabilidade estadual ou em alguma estrutura desse tipo, porque nada impede de que, por exemplo, a gente possa ter aqui na Alesc um dispenser de absorventes no banheiro feminino, em outros banheiros, que a gente tenha dispensers de absorvente nos hospitais regionais, nos hospitais que são cuidados pelo Estado. Por quê? E quero finalizar com isso. O acesso de várias políticas que têm acontecido, Lu, elas pressupõem um cadastramento das pessoas, a comprovação da vulnerabilidade. E, muitas vezes, isso acaba por gerar um outro ciclo de exposição dessas mulheres, porque ela tem que ir lá comprovar que ela está cadastrada no CadÚnico, ela tem que fazer o seu cadastramento, ela tem que reafirmar e provar a sua vulnerabilidade. Então, esse acesso ele seria muito mais humanitário, né, se ele estivesse dado, assim como o papel higiênico, assim como o filtro de água, né, que a gente encontra nos espaços públicos. Então, quero deixar aqui também o nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Florianópolis como um espaço aberto para todo cunho, né, dos poderes legislativo e executivo do Estado também, para os demais, para o conjunto dos municípios que também queiram ter acesso ao projeto que nós apresentamos, queiram intensificar esse debate para que a gente construa essa rede. Reforçar os meus parabéns, Lu, a estar sempre aberta e disposta a construir a pauta das políticas para as mulheres e que a gente consiga avançar na tramitação e aprovação dessa PL aqui na Alesc. Muito obrigada. Obrigada, Carla, que trouxe aqui grandes contribuições. Eu já fiz até o registro aqui de várias sugestões para nós acrescentarmos na nossa comissão de educação, né? Provavelmente vai ter mais um substitutivo. Já teve na própria CCJ, agora na Educação, Direitos Humanos, mas é para isso que a gente está construindo a audiência. Eu sempre tenho a ideia de que o parlamento ele precisa discutir os temas, não é só aprovar leis. A lei entrou, foi fundamental, mas a gente pode aperfeiçoar essa lei. E aperfeiçoar significa envolver as pessoas, né, no debate das proposições. Então, muito importante o teu registro. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Laís, que é a nossa última fala. Laís Aparecida dos Santos, fundadora do projeto Menstruando Sem Tabus e idealizadora da Lei 5.908, de 2020, que dispõe sobre a distribuição de absorventes na rede pública escolar em São José, nosso município vizinho aqui. Laís, conta para nós, fica à vontade também para a sua manifestação. Boa noite a todas. Me chamo Laís Santos, gostaria de me autodescrever aqui. Eu sou uma mulher negra, estou de óculos também, um óculos marrom, estou com um casaco de lã lilás, em homenagem ao Augusto Lilás, e eu vou contar um pouco da história do coletivo Menstruando Sem Tabus. Nós iniciamos os trabalhos no coletivo em fevereiro de 2020, através da proposta de lei, né, municipal aqui em São José, que a gente teve o apoio, um projeto de lei que garante o fornecimento de absorventes higiênicos, né, na rede municipal.
projeto esse que foi aprovado, hoje é a Lei Ordinária 5.908. No momento, a gente está lutando, né, para colocar essa lei em prática. Vejamos que a luta ela não é só para a aprovação, né? Depois da aprovação, a gente ainda tem o obstáculo de fazer com que funcione a lei, fazer com que ela entre em prática. Hoje a gente está nas redes sociais, né, como espaço de formação, pesquisa e fortalecimento de ações, distribuições de kits. Então, o projeto ele atende hoje cerca de 1.200 mulheres ao mês. Nós estamos nas comunidades da Grande Florianópolis, nos municípios de São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis, atendendo diversas comunidades, atendendo mulheres em situação de vulnerabilidade social e mulheres em situação de rua. Né? Nós levamos kits para as mulheres em situação de rua. Quando a gente fala em pobreza menstrual, muitas vezes a gente atrela somente ao uso do absorvente higiênico, né? Mas quando a gente sempre tem que olhar a realidade social de cada mulher, de cada pessoa que menstrua, que a gente vai atender, né? Uma mulher em situação de rua, a gente tem que levar absorvente, calcinha, sabonete, lenço umedecido, papel higiênico, né? Não se fala para uma mulher em situação de rua em absorventes ecológicos ou coletores menstruais, até pela questão da higiene mesmo ali, né, do próprio material. Então, essa mulher tem que ser o absorvente descartável. As mulheres em situação de vulnerabilidade social, quando a gente está numa comunidade que tem acesso à água encanada, a gente pode tentar ofertar para essa mulher os métodos ecológicos. Só que também o projeto, a gente tem como lema, né, projeto social, educação menstrual e afeto. Então, a gente leva essa educação menstrual para essas pessoas, para essas mulheres, e a gente apresenta para ela os meios de conter o fluxo, e ela vai fazer uma experimentação e vai ver se ela se sente confortável, né? Não é só chegar para essa mulher e falar, não, hoje a gente vai trocar, e não vai respeitar o livre-arbítrio dessa mulher em se sentir confortável com o que ela vai usar. E muitas optam por ficar pelos descartáveis, e a gente entende e compreende, né? A gente leva para essas comunidades educação menstrual, geralmente a gente vai de casa em casa, a gente pergunta para elas questões de fluxo, cólicas, sempre dando um suporte, né? Óbvio que a gente não indica medicação, nada assim, mas quando tem algo que a gente vê que passa do normal, a gente sempre fala, olha, o ideal seria você se encaminhar ao posto de saúde, tentar marcar consulta com o clínico geral para ver. Então, assim, a gente sempre tem um momento de conversa com essa mulher, de bate-papo, de olho no olho, né, de mostrar para ela que ela não está só. Vai bem de encontro com o que a Carlinha falou, né? Não é só entregar esses absorventes para essa mulher, para essa pessoa que menstrua, e deixar ali, né? Um exemplo bem recente nosso foi quando a gente foi fazer as primeiras entregas para as mulheres em situação de rua aqui em Florianópolis, e muitas, como elas ficavam muito tempo, cerca de 24 a 36 horas com um absorvente só, que elas juntavam o dinheirinho que elas ganhavam no sinal para comprar um pacote e dividiam entre 3, 4. E quando eu fui falar sobre o período de troca do absorvente, elas já nem lembravam mais, porque elas tinham naturalizado o tempo de ficar, né, essas 36 horas, tipo, elas ficavam o máximo que dava. E daí, quando eu falei, olha, meninas, no máximo de 6 em 6 horas, podem trocar, fiquem à vontade, né? A gente dá 2 pacotes, se o fluxo for maior, a gente sempre tem essa preocupação de pensar na quantidade de fluxo, de pensar na individualidade de cada mulher, né? Nas diferenças. E, então, por isso a importância dessa educação menstrual, né? O que mais que eu posso falar sobre o projeto? O projeto ele tem essa preocupação também, como a Carla disse, ali da questão, nós temos alguns municípios já que têm políticas de combate e erradicação da pobreza menstrual, só que é tudo via CadÚnico, né? E isso também, eu concordo muito com o que a Carla disse, a gente não pode em nenhum momento fazer com que essa mulher se sinta inferiorizada pelo simples fato de precisar desses absorventes para ter uma dignidade menstrual, né? Para ter a promoção dessa dignidade menstrual. Isso é um direito basilar, né? Eu acho assim que, infelizmente, nós estamos muito atrasados em questões de debates acerca do tema, né? Antes tarde do que nunca, só que a gente não pode trazer esse debate, trazer isso no loco de políticas públicas
mas inferiorizando ainda mais essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Ela tem que comprovar novamente que ela não tem condições de comprar um pacote de absorvente para ela e para sua família, né? Exemplos também, como a gente ouviu aqui, como eu ouvi no Frei Damião, o uso de cascas de banana, né? A gente atende a comunidade do Frei, a gente faz entrega de cerca de 500 pacotes ao mês lá, e realmente a situação é muito difícil tu ver, né? Tu vivenciar essa situação, porque a preocupação nossa é sempre mostrar para essa mulher que está tudo bem, né? Que isso é normal, tipo, não é nada degradante ou que inferiorize ela. Então, assim, quando a gente chega numa comunidade para entregar absorvente, a maior dificuldade nossa é que geralmente vai 3, 4 mulheres, daí a gente sempre fala, conhece alguma amiga que precise, daí elas vão chegando aos poucos, né? Elas vão chegando de forma escalonada, porque elas têm vergonha de ou autodeclarar para as amigas que precisa, ou mesmo de ir buscar, ou da gente ir na porta e elas aceitarem, né? Então, essa questão da aceitabilidade também, né? Porque, como eu ouvi aqui mesmo em algumas falas, a questão do privado, né? Eu preciso, só que eu fui educada a me virar, né? E esse me virar é o que vai trazer riscos à saúde dessa mulher, e eu acho que isso que é o mais preocupante, né? Eu tive uma experiência esse mês em uma das comunidades que a gente atende, no Contestado, que uma menina, que a mãe veio toda feliz contar para mim que a filha tinha ficado menstruada, né? E ela falou assim, mas foi uma experiência muito boa, porque ela já pensou de cara assim, mas mês que vem ela está aqui e a gente vai ganhar um pacote para mim, então a mãe não precisa se preocupar, né? Então, quando a gente fala em pobreza menstrual, a gente tem que pensar muito nisso também, de que algumas famílias, eu atendo famílias que têm 6, 7 mulheres dentro dessa residência, então se a gente for multiplicar isso, né, o gasto é um gasto muito grande. Eu ouvi uma frase aqui que eu achei vai muito de encaixe com tudo que a gente debateu hoje, né, que é o embate com a fome, a prioridade é o alimento, né? Infelizmente, a prioridade vai ser o alimento. Só que quando a gente prioriza o alimento e não pensa na dignidade menstrual dessa pessoa que menstrua, dessa menina, dessa mulher, desse homem trans, a gente está postergando várias coisas, né? A gente está deixando a saúde psicológica dessa pessoa de lado, está deixando questões de higiene, questões de autoestima mesmo, né? Porque por mais que para a gente que tem no cotidiano o absorvente acessível, então parece que isso talvez não nos choque tanto, ou talvez não impacte tanto no nosso dia a dia, né? Mas essa é uma realidade, né? Eu sempre brinco e sempre comento com amigos, e quando eu vou pedir apoio e patrocínio e doações, que aqui no Sul a gente tem uma falsa imagem de que a gente tem acesso a tudo, que aqui é um estado bem resolvido financeiramente, que a pobreza não chegou aqui, né? Mas se a gente caminhar 5 quilômetros da capital, 7 quilômetros da capital, a gente vai chegar no Frei Damião, que é a maior comunidade do estado de Santa Catarina, que está ali escondido, né? A gente tem uma pesquisa preliminar ali, que a gente tem cerca de 5 mil mulheres precisando do atendimento do projeto, e hoje o projeto não consegue abraçar todas essas mulheres, então a gente faz uma escala, e infelizmente, né, a gente vai com foco nas mais vulneráveis, só que com o coração na mão, porque a gente sabe que tem mais gente ali, e a gente também tem a consciência de que, enquanto projeto social, nós não vamos conseguir abraçar todas, né? Então, a gente precisa de iniciativas legislativas, a gente precisa de iniciativas como essa que a gente está debatendo hoje, porque isso tem que ser universal. Não adianta o meu projeto ir lá e atender 7, 8, 9 comunidades e eu virar a cara para 10, né? Me gera uma frustração enquanto dirigente de um projeto social e também enquanto mulher, porque eu quero que todas tenham a plena dignidade menstrual, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo esse debate, que esse é o objetivo de toda essa luta. Então, o caminho é esse, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre o nosso projeto, e é isso, gente. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, e o que vocês precisarem do Coletivo Menstruando Sem Tabus, a gente está à disposição. Querida, eu gostaria que você passasse para nós a tua rede social aqui para a gente divulgar. É bem importante. Sim. Pode? Arroba... Sim. Perdão. Pode falar. @menstruando.semtabus. @menstrua. Sem tabus.
Menstruando Sem Tabus, é isso? Isso. Ótimo, Vou Laís. colocar no chat também, para Isso, quem coloca quiser. aí que facilita para a gente aqui também para o registro. Muito interessante, olha, pena que eu não te conhecia antes, hein, Carla? A gente poderia ter feito mais coisas juntos aqui, mas vamos lá, vamos recuperar esse tempo aqui atrasado nosso. Muito legal, e eu fiquei muito impressionada com a ideia do afeto que você citou e da educação menstrual como um todo, né? Aqui, se a gente abrisse o debate, tem um projeto de lei tramitando na casa que proíbe a discussão nas escolas sobre orientação sexual. Terrível, ou seja, não contribui em nada, porque as nossas famílias, nós sabemos o que é falar disso. Então, ninguém fala disso. Mas os homens falam disso no bar, né? Falam disso no encontro, no futebol, e as mulheres não falam e não têm informação e não têm orientação, porque talvez o espaço mais adequado, que seria a escola, de trabalhar do ponto de vista educativo, está se negando. Então, vamos ter que dialogar muito sobre isso também, tem a ver com o tema que nós estamos tratando, né? Eu queria só fazer uma menção aqui, antes de encerrar a audiência. Nós temos aqui, acompanhando pelas redes sociais, o Coletivo Plena, né? O Coletivo Plena, que tem uma experiência maravilhosa também de protagonismo, né? Em relação às pautas de gênero, a todas as pautas que envolvem igualdade, equidade, né? Que envolvem as mulheres ou as pessoas como um todo. Então, eu gostaria aqui de agradecer o Coletivo Plena, que também está acompanhando, e a doutora Rejane, que precisou sair e deixou um encaminhamento com relação ao levantamento junto à SAP, a Secretaria de Administração Prisional, sobre os presídios que distribuem absorventes higiênicos. Ela deixou como sugestão também, né? E também a sugestão com relação à saúde, que foi citada aqui também, referendada pela Rosaura, né? A Rosaura e também a Carla, acho que também mencionam, né? Mas ampliando também o conceito para todas as pessoas, idades, né? Bem, eu quero dizer que vamos concluir a audiência acolhendo todas as falas, as proposições, né? E transformando, então, estas falas em proposições para a tramitação adequada do projeto. Temos mais 2 comissões. Eu pretendo conversar com a deputada Ada para que a gente faça essa tramitação em conjunto, né? Aqui nós não temos nenhuma disputa de protagonismo, a gente quer que as mulheres, né, que as pessoas como um todo tenham isso garantido enquanto política pública, isso que é importante. Então, eu quero agradecer muito a presença de todas vocês aqui, que estiveram conosco, trazendo contribuições, né, fundamentais para que esse projeto tenha cada vez mais a cara do nosso Estado. E eu tenho falado que a pobreza em Santa Catarina só não vê quem não quer, porque ela está perto de nós e debaixo dos nossos olhos, sejam em municípios ricos ou em municípios pobres. A gente precisa enxergar isso, né? E fazer aquilo que várias aqui me antecederam também nas suas falas, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. E isso tem que ser uma característica humana e humanitária. Então, eu quero agradecer a presença de todas aqui. Eu encerro esta audiência também agradecendo a toda a equipe da LESC, a nossa comissão, né, a comunicação, o assessoramento aqui, né? Aqui é tudo junto, né? Várias funções ao mesmo tempo. Muito obrigada a todos e todas pela presença. Encerramos esta audiência. Boa noite.